mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A Palavra de Deus vem forte para nós nesses dias e não poderia deixar de ser diferente, pois nós estamos lendo na primeira leitura da missa o profeta Amós, o vaqueiro de Tecoa, que se tornou profeta para o Reino do Norte no 8º século a.C. O período de Amós é marcado por uma forte contradição. Enquanto se observa um grande crescimento econômico, estabilidade nos meios de produção e também nas relações internacionais do Reino de Israel, nós percebemos também que é um tempo de degradação social. Do ponto de vista social, se percebe uma gritante desigualdade, a redução à miséria das classes mais pobres e também uma degradação religiosa, com a difusão de cultos que faziam mais a amortização das consciências do que a adoração do verdadeiro Deus, que leva ao compromisso com a justiça, com a fraternidade. E aí que entra, então, a palavra de Deus por intermédio de Amós. O texto de hoje, do capítulo 7, é fundamental para entender a missão desse profeta e de todo profeta. Não se trata propriamente de um oráculo profético, mas de uma narração que descreve o desenrolar de um conflito. Existe aqui uma tríade de personagens. São 3 pessoas com 3 funções diferentes. Primeiro o rei, Jeroboão II, depois o sacerdote do santuário de Betel, Amazias, e por fim o nosso profeta, Amós. As relações entre esses personagens são importantes. O sacerdote é o funcionário do rei e luta para a manutenção do espaço desse santuário nacional ligado à corte. Entre o sacerdote e o profeta existem competências diferentes e Amazias não suporta a presença de Amós e dessa sua profecia tão incisiva. Os profetas estão sempre rodeando a corte. O rei certamente gostaria de controlá-los, dado que são os profetas que anunciam e confirmam as bênçãos ou malogros aí para o reinado. Fato é que, se o rei ocupa uma função por permissão divina, e se o sacerdote deve ser um servidor de Deus nas suas funções, o profeta ele tem uma instância superior, pois ele possui a palavra de Deus, que julga a todos. E nesse triângulo de personagens, dessa nossa passagem de hoje, temos o problema da delimitação do espaço, com várias expressões que remetem a lugares, a espaços. Israel, a terra, o exílio, a terra de Judá, a casa de Deus, Betel, o santuário do rei, o lugar de onde Amós saiu, atrás do gado, a terra do exílio, uma terra impura. São todas expressões que apontam para essa dimensão da marcação do espaço. Então, no lugar fechado, no lugar limitado da terra de Israel e do santuário nacional de Betel, é aí que irrompe a palavra de Deus incontrolável. O texto vai dizer: essa palavra não pode ser contida. Ela extrapola os limites colocados pelo poder tanto humano como religioso. E por isso mesmo essa palavra causa estranheza e leva a conflitos. O rei e o sacerdote, que deveriam agir como ministros de Deus, não a reconhecem, porque de fato agem somente em nome da manutenção de um sistema que nada tem a ver com a verdadeira fé. A contraposição é clara e se manifesta até nas fórmulas presentes no texto. Assim diz Amós, tu dizes, e por outro lado, assim diz o Senhor. Quanto à palavra, Amós a recebe enquanto realiza pacificamente o seu trabalho como criador de gado e cultivador de sicômoros. A descrição da vocação do profeta mostra um particular notável. Amós afirma ter sido chamado por Deus enquanto estava atrás do rebanho. Essa fórmula, atrás do rebanho,
é típica para o chamado do rei Davi, como a gente vê em 2 Samuel 7 e Salmo 78. Davi, claro, é o protótipo de um rei pastor, um rei fiel à palavra do Senhor. E ele é chamado de trás do rebanho. Até nesse particular, então, o nosso texto de Amós tem uma ponta polêmica, mostrando de onde provém a palavra de Deus. De baixo, da simplicidade do cotidiano, do esforço na luta pela vida. Aí Deus fala, aí Deus chama, convoca e envia. Amós não tem título. Ele vai dizer: eu não sou profeta de profissão, eu não faço parte de nenhum membro de classe de profetas, não sou membro de uma classe profética. Ou seja, Amós ele não se reconhece em nenhum status vigente. A sua pregação mostra que a palavra de Deus ela está acima dos sistemas de poder e vai além e contra os círculos religiosos instrumentalizados para a manutenção de tais sistemas. Antes, a palavra de Deus, com toda a sua força, ela deve iluminar, deve converter esses ambientes, trazendo sacerdote e rei, religião e governo à sua verdadeira missão, a serviço do Deus da vida para todos. Nós sabemos sobre o fim do santo profeta Amós. Fato é que a sua profecia e a sua denúncia permanecem muito atuais. Paz e bem a todos.